Economia com Juliana Rosa. Juliana, ontem a gente não tinha os nomes das três principais instituições, né, estatais, ainda que a Caixa seja uma autarquia. A gente não tinha o nome da Caixa, não tinha o nome do Banco do Brasil, não tinha o nome da Petrobras. Na nossa conversa de ontem, né, ao longo do dia, foram surgindo os nomes e agora a gente tem o nome da Petrobras, o nome da Caixa e o nome do Banco do Brasil. Eu queria te ouvir sobre os nomes, que impressão você colheu em torno dessas escolhas. Tudo bem, Oineg? Boa tarde para você, boa tarde para a Débora, para o Fábio, para o nosso ouvinte. Eu estava olhando aí que você falou da Petrobras, o Jean Paul Prates, né, o senador Jean Paul Prates e o Fernando Haddad da Fazenda se reuniram aqui para fechar o anúncio da Petrobras, mas acho que ainda não saiu oficialmente, né, o nome do senador Jean Paul Prates, né? Mas enfim, já é amplamente esperado. Eles estavam reunidos agora há pouco, né? Provavelmente vai ter agora o anúncio oficial. No caso da Petrobras, Oineg, a grande dúvida é em relação a o que vai acontecer com a política de preços de combustíveis. Esse é o grande ponto de interrogação, porque ontem o presidente eleito Lula falou, a gente estava aqui ouvindo, né? E o que foi destaque, inclusive, derrubaram as ações da Petrobras ontem no fechamento da Bolsa, foram as declarações do Lula de que quando houver a mudança na diretoria da Petrobras, os preços dos combustíveis vão cair. E ele não pode garantir isso, a não ser que haja realmente ali alguma política para poder garantir. O petróleo está numa tendência mais de baixa nesse momento, porque você tem uma expectativa de recessão na Europa, nos Estados Unidos, então o menor consumo, por conta do menor crescimento aí mundial, puxou já o petróleo para baixo, né? Depois ele de bater os $120, agora a gente vê o petróleo aí na casa dos 80. O dólar tem ficado numa tendência de baixa também, que é outro componente aí para os preços dos combustíveis, mas temos ainda para o ano que vem a incerteza em relação à questão, primeiro, da cobrança do imposto, novamente, porque a gente já sabe que eles não vão continuar com a desoneração de PIS e COFINS. Enfim, eles podem fazer outra medida, né, similar, mas a gente não sabe ainda se vai ter a volta do imposto ou não. Se voltar a cobrar imposto, aí vai subir o preço do combustível, a não ser que você tenha uma queda adicional aí de dólar, de petróleo, enfim, não dá para garantir, né? E a outra questão é o dinheiro que está faltando ali para fechar, muito dinheiro, né, que está faltando para fechar o rombo das contas públicas. Pode ser que, voltando a cobrar imposto, também você tenha uma melhora aí da percepção fiscal e isso possa fazer com que o dólar caia mais um pouco. Enfim, é uma incerteza. A Petrobras não é só do governo, embora o governo seja acionista majoritário, você tem as regras de funcionamento de mercado, então tem que ter um cuidado com isso. A gente, toda vez que o petróleo sobe, né, o Enel tem pressão para segurar preços de combustível, a gente sabe os caminhos que são razoáveis, que podem ser discutidos, como, por exemplo, usar os royalties do petróleo para poder evitar flutuações muito fortes em momentos em que o petróleo suba demais, né? aquele colchão. Enfim, tem uma série de saídas que não necessariamente uma interferência direta ali na Petrobras. Então, mas é um ponto de interrogação. Você sabe que ontem a Petrobras fechou o dia em queda, mas no ano a Petrobras, quem investiu em ações da Petrobras, tem muita gente com aposentadoria na Petrobras, é bom lembrar, né? Não é só grande investidor. Os papéis da Petrobras tiveram valorização de quase 50% no ano, 47% e alguma coisa. Ontem fecharam em queda, mas a gente vai acompanhar ainda, você tem ainda essa incerteza em relação à Petrobras. E por último, Oineg, essa questão aí da presidência na Caixa e no Banco do Brasil, primeira presidente, né, do Banco do Brasil mulher em mais de 200 anos, importante, a gente econômica, são dois bancos importantes para poder também contribuir para a economia. O Haddad já falou que a Caixa vai
ter uma linha especial para pagamento de dívidas. O endividamento está muito alto das famílias brasileiras. Se houver uma política equilibrada, Ineg, vai ser importante para o país. Crédito é importante, né, o oxigênio da economia. O temor sempre é, no passado, o uso exagerado dos bancos públicos que provocaram uma série de distorções na economia e geraram problemas sérios, inclusive fiscais, para o país, né? BNDES já foi anunciado o Mercadante, ali é o ponto onde se teme mais hoje no mercado financeiro, já que o Mercadante fez parte do governo Dilma, embora ele tenha dito que hoje o mundo é outro, né? Os tempos são outros, as políticas serão outras, mas você tem ainda um ambiente, Ineg, que é de incerteza em relação a principalmente a política ali do BNDES. Agora, só para encerrar, o Banco do Brasil tem a mesma característica da Petrobras, como uma empresa, é uma SA, é uma empresa que tem ações na mão de particulares, investidores, de uma forma geral. Então, quando a gente fala no banco estatal ou na empresa estatal de petróleo, a gente está falando de uma empresa que tem acionistas, o controle acionário pertence ao Tesouro, mas a governança impede que você possa gerir o banco, como a Petrobras, ao arrepio dos interesses dos acionistas, né? Você não pode pegar e fazer no Banco do Brasil o que, em tese, você pode fazer na Caixa Econômica Federal, que é uma autarquia, não tem ação em bolsa, até falar em abrir capital aqui e ali, mas ela não tem ações em bolsa. Então é diferente, né? A gestão da Caixa Econômica Federal, que vai ser da Rita Serrano, e a gestão do Banco do Brasil, da Tarciana Medeiros. São coisas diferentes, né, Juliana? Exatamente. Importante lembrar isso, né, Ineg? A Caixa é o principal banco ali para poder fazer a distribuição de programas como, por exemplo, o Auxílio Brasil e outras políticas importantes, que a Caixa tem um peso importante no segmento imobiliário também. A maior parte do crédito é oferecido através da Caixa Econômica, mas o Banco do Brasil é um banco misto, né? Ele é um pouco privado, um pouco público, por isso até que se defendeu muitas vezes a privatização do Banco do Brasil, porque ele acaba não servindo nem a interesses públicos, nem a interesses privados, ele fica meio que no meio do caminho. Mas, enfim, o Banco do Brasil também é muito importante para as políticas agrícolas, principalmente no país, políticas de crédito agrícola, um banco importante, então tem sido muito bem gerido ao longo aí dos últimos tempos. O Ineg, importante é isso, né? Os bancos continuar sendo saudáveis, fazendo políticas responsáveis, mas ao mesmo tempo com esse foco também do social, em políticas específicas para poder contribuir para o desenvolvimento do país, para ajudar os mais pobres. Temos aí um desafio enorme ainda da política habitacional também. Então, a gente sabe, né, que o desafio é grande ali delas, né, à frente aí das instituições que têm um peso importante na economia e, ao mesmo tempo, precisam ter saúde financeira para, obviamente, né, continuar fazendo boas políticas ao longo do tempo. Vamos acompanhar, Juliana Rosa. Hoje é o último, né? É isso que eu ia falar. Eu estava olhando aqui para o calendário. O último dia do ano para nós aqui no Band News, no meio do dia. A gente só volta a falar. Agora, você trabalha semana que vem? Semana que vem estou de férias. Mas Olha esse é o nosso último do ano, né? Sim, você volta quando? Demais. Quando você volta? 20 e pouco. Nem decorei, sabe? Nem Já tô lembra. com a cabeça lá no dia 2. Eu sei quando começa. Dia 2 começa. Que delícia. Olha, parabéns. Aproveite muito. Você sabe que a sua chegada à Band News FM é uma das grandes coisas. Olá! Olha a musiquinha que a Débora colocou. Você é um presente para nós, Juliana Rosa. Então aproveite muito. Agora, ao contrário do Fábio França, esse que aparece ao seu lado, ele foi para o Catar com uma promessa. Não foi a voltar com o caneco, porque não dependia dele, mas ele prometeu voltar com presentes. A caneca do souvenir. Não, e assim, eu falei, não quero aquele negócio de chaveirinho, aquelas coisas, aquela enganação, abridor de garrafa e tal. Nem isso veio.
É uma coisa Ele ia trazer o chaveirinho, você falou que não queria e nem trouxe nada. Tá vindo de navio, calma. Eu botei no container. Você extraviou. Então, Juliana, você agora vai sair de férias, lá pelo dia 20, não importa o dia. Lembre-se, você tem que voltar com algum mimo. Algum mimo. Pode ser um mimo discreto, mas traga um mimo. Se a gente não pedir pra Juliana, a gente vai pedir pra quem? De geladeira? Imã de geladeira? Se é o que você tem pra entregar, se é com carinho. Pode. Se é com amor, Juliana. Uma geladeira de imã, né? Se for com amor. Se isso traduz o amor, a gente agradece. Obrigado, Juliana. Aproveite muito as suas férias e a gente volta a falar no final de janeiro. Então, obrigado por tudo. Boa entrada de ano, bom 2023. Vai acontecer muita coisa até o dia 20. Você vai voltar estocada de notícia. Valeu, Juliana. Obrigado. Parabéns, né, aí por tudo. Obrigado. Obrigada pelo carinho. Uma honra estar aqui ao lado de vocês, esse trio aí maravilhoso. Eu tenho muito, muito carinho aqui por esse espaço. Obrigada por me acolherem aí com tanto carinho. A gente que agradece, Ju. O trecho da Juliana Rosa da música é esse aqui, ó. Peraí, agora. Agora. Isso. Dinheiro no bolso, é com a Juliana Rosa mesmo. Beijo, Ju. Boa passagem de ano pra você.